A paz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje nós vamos continuar com a história da semana passada, que está lá em Mateus 27. Eu já falei um pouquinho para vocês sobre Jesus quando ele foi preso, né? Quando ele colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, né? Mas a história não ficou por aí, não. Além de todo o sofrimento que fizeram ele passar, cuspiram nele, bateram nele, também colocaram ele, em uma cruz. Jesus foi morto em uma cruz, como se fosse um assassino. Naquela época era a morte pior que existia, era a morte na cruz. Ele foi colocado ali, colocaram pregos em suas mãos, prego em seus pés, e ali ele ficou. No versículo 45 diz assim: quando Jesus já estava lá, sofrendo muito, sangrando, olha o que ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus estava sofrendo muito, pense em toda a dor que ele estava passando, né? Ele estava com pregos em suas mãos, pregos em seus pés. Ele já tinha apanhado, ele estava com sede. E sabe o que os soldados fizeram naquele momento em que ele disse isso? Molharam um pano com vinagre e colocaram na boca de Jesus, para piorar toda a situação, porque ele já tinha sofrido muito. Pensa, ele deveria estar com sede, e ao invés de darem água para ele, deram vinagre. Jesus foi muito judiado, mas olha só o que aconteceu. Depois disso, Jesus entregou o seu espírito a Deus e morreu. Quando isso aconteceu, houve um terremoto e no templo, olha o que aconteceu: o véu foi rasgado, as cortinas da igreja, o véu da igreja do templo foi rasgado. Por quê? Antigamente, para que as pessoas chegassem até a Deus, elas precisavam dos sacerdotes. Mas a partir do momento em que Jesus entregou a sua vida por nós não precisávamos de mais nada para chegar a Deus, somente Jesus. Então, Jesus se tornou o intermédio entre nós e Deus, né? Porque Ele é o Filho de Deus, que o único Filho que se fez carne, que viveu como nós, assim, em carne e osso, para nos ensinar a como viver neste mundo cheio de guerras, cheio de dor, prevalecendo, continuando com fé em Deus, sem desistir. Jesus passou por muitas situações, mas não desistiu, para nos mostrar que nós também não devemos desistir. Nós precisamos ter fé em Jesus, fé que Ele entregou a sua vida por nós, para que um dia nós possamos reencontrá-lo, encontrá-lo na glória, o nosso Rei. E então, depois disso, tirar o corpinho de Jesus da cruz e levaram para um túmulo. Olha só, enrolaram ele em panos e colocaram em túmulo. Foi pedido para que Pilatos, permitisse que fosse colocado o corpinho de Jesus num túmulo. E aí foi colocado ali nesse túmulo uma pedra grande, pesada. Para quê? Porque, como Jesus dizia, sempre falava que ele iria ressuscitar, os sacerdotes ficaram com medo. E para que eles falaram assim, eles foram até Pilatos e disseram assim: para que os discípulos não roubem o corpo de Jesus e saiam dizendo que ele ressuscitou, vamos pôr soldados, vamos aumentar ali a segurança. E ali foi colocado em seu túmulo,
corpinho de Jesus lá dentro e foi colocado soldados na pedra, na frente do túmulo. Alguns dias depois, a Bíblia fala aqui em Mateus 28, diz assim: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram até o túmulo de Jesus. Elas queriam limpar, vou colocar aqui para vocês verem, elas queriam limpar o corpinho de Jesus. Elas queriam ir lá, passar alguns óleos, né? Porque ele estava com seu corpo sujo de sangue ainda, ele já tinha sido enrolado num lençol. E quando elas chegaram lá, olha o que havia acontecido. Um anjo havia chegado ali. Houve um terremoto, os soldados foram colocados num sono profundo. Vou deixar eles deitadinhos aqui, calma aí. E a pedra, eita, calma aí, tá forte aqui. A pedra havia sido removida, o túmulo estava aberto e o anjo estava lá, ó, sentadinho. Jesus já não estava lá quando Maria Madalena e uma outra Maria chegaram para limpar o corpinho de Jesus. Essa Maria não quer ficar paradinha, acho que vocês não estão vendo a minha Maria aqui. E aí, quando elas chegaram lá para limpar o corpinho de Jesus, o anjo estava lá e disse para elas que não era para elas terem medo, porque Jesus havia ressuscitado. E mais, falou para elas que Jesus iria encontrar com os discípulos mais tarde. Olha só o que ele disse, ó. Isso está no Mateus 28, versículo 5. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou entre os mortos e está indo diante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. E notem que eu já avisei. E as mulheres saíram correndo para avisar os discípulos do que havia acontecido. E no caminho, antes delas chegarem lá, com quem que elas encontraram? Com Jesus. Jesus encontrou com elas no caminho. E olha só, Jesus disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e adoraram a Jesus. Então Jesus lhe disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que dirijam-se para a Galileia e lá me verão. Que história linda, viu? Jesus prometeu que ressuscitaria e ele ressuscitou. Jesus também prometeu que voltaria e ele vai voltar, tá bom? Essa história não acaba aqui. Essa história nos mostra que depois Jesus encontra com os discípulos e ele diz assim, ó, ele dá uma missão para eles, olha só. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo o que eu lhe ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Primeiro, o anjo mandou que as mulheres fossem anunciar que Jesus havia ressuscitado. E depois, Jesus mandou que os discípulos anunciassem sobre a sua palavra, anunciassem por todas as nações, fazendo discípulos. O que é discípulo mesmo? Seguidores. Então nós temos uma missão de contar para todas as pessoas que Jesus está vivo, que Jesus ressuscitou e que ele vai voltar para nos buscar. E nós precisamos estar juntinho dele em oração, fazendo a leitura da palavra de Deus. Hoje nós terminamos
o livro de Mateus. Eu espero que vocês tenham acompanhado aí na casa de vocês, tá bom? Se você não acompanhou, pode voltar às nossas aulas aí atrás, todas as sextas-feiras, você vai encontrar um vídeo falando um pouquinho do livro de Mateus e as histórias lindas que Jesus nos ensinou, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima.